Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E a gente está passando por meio de uma crise. Eu tenho visto muitas pessoas me perguntando sobre a segurança dos investimentos. Aí eu percebi que nem eu, nem outras pessoas aqui na internet nunca explicaram isso desse jeito que eu vou falar hoje. A gente sempre costuma falar, o Tesouro Direto é o ativo mais seguro da nossa economia. Mas por quê? Então no vídeo de hoje eu fiz um estudo bem legal e vou explicar para vocês por que o Tesouro Direto é o ativo mais seguro da nossa economia e por que, na minha opinião, a gente não tem risco nenhum de passar por um calote, nem no Tesouro Direto, muito menos na poupança, né? Coisas que aconteceram lá atrás, mas que eu não vejo cenário para isso acontecer hoje. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente isso, tá bom? E deixe seus comentários e se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante para eu continuar meu trabalho aqui no YouTube, beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender: o Tesouro Direto, ele faz parte do Tesouro Nacional, ele é garantido pelo Tesouro Nacional. O que é isso? Isso daí é o grande caixa do governo federal. E aqui eu já preciso fazer um adendo, que quando a gente fala governo, não necessariamente a gente está querendo dizer sobre político partidário, nada disso. A gente está falando de Estado, são instituições feitas pela federação para tomar conta de diversas áreas. Então, por exemplo, o Banco Central é um órgão de Estado, não de política partidária, entende? Então é bem separado mesmo. Óbvio que o Tesouro Nacional, ele é o caixa do governo, ele que operacionaliza as coisas. Então, ele tem as receitas que vêm na maior parte dos impostos pagos e também todos os gastos públicos é o Tesouro Nacional que faz. Então, eu até peguei aqui a estrutura do Sistema Financeiro Nacional e dá só uma olhada. Eu entrei aqui dentro do site do Ministério da Economia porque a Secretaria do Tesouro Nacional, ela faz parte do Ministério da Economia, mas olha só para você entender como que ele é esse braço aqui. Tá aqui, né? Secretaria do Tesouro Nacional. Vou pedir para o nosso pessoal da edição dar um zoom e marcar aqui direitinho. Então faz parte do antigo Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia. Já está aqui a Secretaria do Tesouro Nacional. E só para você ter uma ideia do que isso é grande, do que isso representa, né? Outras instituições que você já ouviu falar também fazem parte, estão abaixo ali do Ministério da Fazenda, como o Bacen, o Banco Central do Brasil, a CVM, que toma conta de todas, da Bolsa de Valores, faz a normatização, a regulação, a fiscalização. Por exemplo, aqui o Conselho Monetário Nacional, é ele que toma conta de todas as instituições financeiras. Vou até entrar aqui no Google mesmo, procurar pela estrutura do Sistema Nacional, só para a gente dar uma olhada. Então, olha só, o Conselho Monetário Nacional, que está abaixo ali do Ministério da Economia, toma conta do Banco Central, que toma conta de bancos, caixas econômicas, cooperativas, etc. Então, isso daqui já nos mostra que todas essas instituições financeiras, elas estão abaixo ali. Então, quando a gente fala que a garantia do Tesouro Nacional é a principal, porque é a que está acima de todos. Mas tem outros motivos que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só que interessante esse gráfico aqui, que ele mostra quem investe no Tesouro Direto, né? Quem são os investidores do Tesouro Direto hoje? Então, a maior parte são instituições financeiras, aqui ó, março de 2020, 25,8%, fundos de investimento, 25%, fundos de previdência, previdências no geral, 25% também, 9,8% são de estrangeiros que investem aqui no nosso Tesouro Direto e 13,5% são demais grupos. Então, eu, você, pessoas físicas, são a menor parte dos investidores do Tesouro Nacional. Então, assim, o grande dinheiro, ele está sendo investido no Tesouro Nacional por diversas instituições. O que eu quero dizer com isso? O Tesouro Nacional, o governo federal, é o mais interessado em passar credibilidade sobre os títulos que ele emite, tá? Porque senão ele pode causar grandes problemas para ele mesmo, tá? Então, a última opção de um governo federal é dar calote na sua dívida interna, né? A dívida que ele mesmo emite. O que a gente quer dizer com essa dívida, né? O governo, ele precisa de recursos para fazer todos os pagamentos, todos os gastos públicos, né? Saúde, educação, gastos políticos, etc. Né? Então, quando a arrecadação diminui, ou seja, a arrecadação normalmente vem dos impostos, né? Se a gente passa por uma crise, as pessoas pagam menos impostos, né? Porque elas estão desempregadas, etc. E tá. E aí o governo começa a emitir menos. Por exemplo, na crise do coronavírus, pior ainda, teve que se gastar mais. Então, auxílio emergencial, outros estímulos econômicos, né? Então, aumentou o gasto e diminuiu a receita. Então, o que o governo tem que fazer nessa hora? O Tesouro Nacional, que é esse caixa, né? A operação do governo, ele acaba emitindo títulos da dívida, que nada mais é do que assim, olha, me empresta um dinheiro, no futuro eu te pago de volta com uma certa taxa de juros ali, tá? Então é isso.
Como eu disse, o big money, as instituições financeiras é que dão esse dinheiro grande, mas você, pessoas físicas, também fazem isso. Então empresta esse dinheiro aí para o curto prazo para o governo pagar as suas contas e no futuro a gente recebe de volta. Então o governo ele não pode dar um calote nessa dívida, porque senão a credibilidade vai embora, né? Então ele tem outras alternativas antes de algo tão drástico quanto esse, né? Como por exemplo, ele pode fazer a rolagem da dívida, né? Que é algo mais comum. O que é isso, né? Ele emite outros títulos de dívida para pagar esse hoje. É como se tivesse uma dívida que fosse vencer agora, você pega um dinheiro emprestado, paga essa dívida agora, e aí no futuro você paga esse empréstimo que você fez, né? E aí o que acontece? Quando o cenário econômico ficar mais complicado, crise política, crise econômica, o que acontece? Para o governo conseguir esse dinheiro emprestado, né, como por exemplo, quando ele emite uma dívida do Tesouro Direto, você, pessoa física, empresta para o governo. Né? Para ele conseguir esse dinheiro emprestado, ele acaba tendo que aumentar a taxa de retorno desse investimento, né, dessa dívida que ele emitiu. Então, por isso que nos últimos tempos aqui, as taxas do Tesouro Direto, para você investidor, para comprar um título, aumentaram bastante. Porque esse risco país aí aumentou, né? Quer dizer que a situação está mais complicada, então, para o governo que está precisando de dinheiro, ele precisa oferecer uma taxa um pouquinho maior. Mas e aí, que tipo de risco tem isso, né? Aí eu acho que a gente tem que entrar na questão da dívida pública federal, né? Por que a gente fala que é um risco país? O risco é de repente, o governo federal fala assim, ó, não tenho dinheiro para pagar, né? A dívida interna. E aí, esse é o grande risco. Mas o que acontece? Nunca na história do país houve isso, né? Houve um calote da dívida interna. O que já aconteceu algumas vezes? Calote da dívida externa. Ali no final dos anos 80, no começo dos anos 90, isso foi resolvido. Porque o que acontece? Quando você tem uma dívida, você é um país, você tem uma dívida externa, por exemplo, ela está em dólar. Aí o dólar sobe, você está ferrado, né? Se hoje a gente tivesse uma dívida externa no país, a gente estaria muito mal das pernas. Mas isso foi solucionado lá no começo dos anos 90, então, e isso que balizou, né, a possibilidade de ter o Plano Real, que realmente foi uma revolução, né, na nossa economia, lá na época do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, né, em 94, que implantou o Plano Real. Isso realmente começou a estruturar de uma nova forma a nossa economia, né? Então aquele cenário lá atrás não existe mais. Então a dívida interna, ela nunca houve esse calote, né? Esse default de não ser pago. Até porque existem essas possibilidades. O governo ele simplesmente pode rolar a dívida, ou seja, emitir mais títulos da dívida, ok? Ele pode também fazer outras atitudes, como por exemplo imprimir mais dinheiro, né? Que aí seria um problema um pouco maior, porque quando isso acontece, tudo fica mais caro, porque tem mais gente comprando, o preço de tudo sobe. Então você aumenta muito a inflação, você diminui o poder de compra das pessoas, geram vários casos, que mais uma vez eu retorno lá para o começo dos anos 90, que foi o grande caso lá do confisco da poupança, na época do Collor, foi por causa disso, né? Porque tinha muito dinheiro em circulação e aí tudo aumentava de preço assim. A inflação no começo dos anos 90 era um negócio absurdo, era 40%, 100% em um dia. Né? Então, por isso que na época lá fez esse calote fez esse confisco da poupança, que foi totalmente mal feito, né? Deu uma repercussão muito péssima, que era justamente para as pessoas gastarem menos. Então, confiscou o dinheiro das pessoas da poupança, congelou, né, na verdade, e aí para a inflação diminuir. Só que deu uma repercussão péssima, né, tanto política quanto econômica, e depois de um tempo até foi se criando leis para que isso não possa mais acontecer, né? Então hoje existem leis que falam que o governo não pode pegar dinheiro privado das pessoas. E a gente também tem uma estrutura muito melhor, né? A gente não tem essa hiperinflação. Hoje a inflação é extremamente controlada, né? A gente tem uma taxa Selic super baixa, que isso ajuda muito até na dívida pública do governo, né? Porque imagina, se o governo ele tem uma dívida para pagar, se a taxa de juros é mais baixa, automaticamente esse valor da dívida é mais baixo, né? Então, hoje a gente tem instrumentos, ferramentas para controlar possíveis crises. E só para você ter uma noção aqui muito relevante, ó, a dívida pública do governo com o Tesouro Direto é mínima. Dá só uma olhada. A dívida pública aqui no site do Tesouro Nacional, você pode ver que está em 4,28 trilhões, tá? Ainda aqui dentro, eu consegui pegar a informação que o estoque da dívida pública de títulos emitidos pelo Tesouro Direto é de 58,44 bilhões. Se a dívida total é de 4 trilhões e a dívida só com o Tesouro Nacional, com o Tesouro Direto, com esse programa, é de 58 bilhões,
isso representa apenas 1,37% da dívida pública do Brasil. Então, assim, a chance de ter um tipo de calote no Tesouro Nacional é irrisório, porque o governo precisa desse dinheiro, ele precisa passar essa credibilidade para o mercado. E ele tem algumas ferramentas para usar. Agora, qual que é o nosso problema aqui, pensando aí num longuíssimo prazo, né? É algo acontecer que a gente não consegue prever. Então, por exemplo, a dívida pública, ela tem aumentado muito. Como eu disse, em 2020, os gastos aumentam e a arrecadação diminui, né? Então, pode ser até que em algum momento o governo ele tenha que colocar novos impostos, né, para aumentar a arrecadação dele. Então, a grande dificuldade é prever um horizonte mais distante. A gente vinha com uma equipe de reajuste fiscal, né, reformas administrativas da Previdência, etc., que estava colocando a questão fiscal do Brasil em ordem, só que agora, 2020, tudo degringolou, né? Vai ser um ano com um grande gasto, né? Então, a nossa dívida pública vai aumentar. Essa dívida pública, normalmente, ela é mensurada pelo tamanho do PIB, né? Então, a gente deve estar em torno de 70% a 80% da nossa dívida pública com relação ao PIB. Que seria, por exemplo, o PIB é tudo que você recebe, né? Tudo que você gera de riqueza. Então, quanto que você gera de riqueza e quanto você está devendo? Né? Então, hoje o Brasil está mais ou menos aí uns 70%, 80% de dívida do que gera. Né? Então, a gente não pode deixar que isso aumente muito, porque senão o nosso risco país, o nosso crédito lá fora vai ficar muito feio e aí o governo vai ter que emitir novas dívidas mais caras, aumentar a taxa de juros, aumentar a inflação, etc. Então, o risco que a gente tem é com as contas públicas mesmo, e aí isso pode, para a gente não consegue prever como que vai estar a economia brasileira daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não é? Então, o risco é esse, né? Então, nenhum investimento na face da Terra é 100% livre de risco, tá? Mas a gente pode dizer sim, afirmar com certeza que os títulos da dívida pública de um país, no caso do Brasil, o Tesouro Direto, são os ativos mais seguros de uma economia, tá bom? Por esses motivos que eu apresentei aqui para vocês hoje, beleza? Esse vídeo aqui, ele é muito importante ser compartilhado com todo mundo, eu acredito que é uma informação que ela é necessária, tá? Então inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até o próximo vídeo.